O sistema Conectados com Deus de Comunicação tem chegado aos lugares mais distantes: América do Sul, América do Norte, Caribe, Ilhas do Pacífico, Oriente Médio e muito mais. Compartilhe nossa emissora, radioconectadoscomdeus.org, ou baixe nosso aplicativo 24 horas no ar. A Bíblia é um dos livros mais antigos da história. Este livro chegou aos lugares mais distantes da Terra. Políticos, estadistas, reis e pessoas comuns foram levadas a Jesus e libertas das trevas. Faça o curso bíblico A Verdade Revelada totalmente grátis. Informações 11 977 78 96 86 ou enviemos uma mensagem pelo WhatsApp. Teremos o maior prazer em atendê-lo. Você passa a ouvir Bate-Papo Interativo. Música, atualidade e a sua participação. Direção e apresentação, Pastor Davi Germano. No alto da cruz, Jesus estava sentindo que a vida lhe deixava. Mas mesmo em meio à dor orava por todos aqueles que o ferirão. Os cruéis espinhos e os pregos nas mãos não lhe impediam de olhar ao céu e
Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Conectados com Deus. Queremos desejar a vocês que a graça e a paz de Jesus possa estar na sua vida. Estamos dando abertura a mais uma edição do programa Bate-Papo Interativo aqui na Rádio Conectados com Deus. Desejamos que o programa de hoje possa ser uma bênção na sua vida, possa te abençoar ricamente. Não saia daí porque o nosso programa está bom demais, o nosso programa está apenas começando. Hoje vamos trazer um assunto muito importante, então não saia daí, compartilhe. Não se esqueça de dar o seu like, a você que nos assiste no YouTube. Compartilhe o nosso link com seus contatos para que mais pessoas possam ser alcançadas. A você também que nos assiste pelo Facebook, também compartilhe esta transmissão para que vidas sejam abençoadas. E você que nos ouve através do site radioconectadoscomdeus.org e pelo nosso aplicativo, compartilhe para que milhares de vidas sejam alcançadas no programa de hoje. A palavra de Deus diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a direção do Espírito Santo para o programa de hoje. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelas tuas misericórdias e por esta oportunidade de estarmos em mais uma edição do programa Bate-Papo Interativo. Dá-nos o teu Espírito Santo, dá-nos a tua bênção e que todos nós possamos ser abençoados. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos ouvintes da Rádio Conectados com Deus que estão aqui conosco, que bom ter você junto com a gente, participando desta programação. No programa de hoje, tenho a alegria de receber o doutor Fernando Salto, psicólogo, está aqui hoje conosco para batermos um papo. E hoje vamos falar sobre traumas emocionais. Doutor Fernando, obrigado por estar conosco e por haver atendido ao nosso convite. Eu que agradeço, Davi, o seu convite e a oportunidade de nós participarmos aí dessa programação, aprendermos juntos, né? Juntos vamos aprender várias coisas aí. Que bom estarmos juntos, ter você com a gente. Agora, Fernando, diz pra gente o que é um trauma. A gente ouve muito falar e as pessoas associam mais ao trauma físico. Mas como é que classificaríamos ou como é classificado o trauma emocional? Bom, Davi, um trauma emocional e psicológico, né, ele é o resultado dos eventos estressantes, de eventos muito intensos, muito marcantes na vida da pessoa, que abalam, são eventos que vão abalar a sensação de segurança que a pessoa tem, né? E vai fazer com que você se sinta desamparado num mundo perigoso, vivendo uma situação de desamparo total num mundo perigoso ou numa situação perigosa, né? Então o trauma, ele pode deixar você lutando com emoções perturbadoras, com memórias e também com ansiedades que não vão embora, que não passam, né? E isso também pode fazer com que você se sinta entorpecido, sem capacidade de raciocínio, sem capacidade de ação, né? Desconectado, incapaz de confiar nas pessoas que estão à sua volta. E essas experiências traumáticas, elas geralmente envolvem uma ameaça à vida, ou uma ameaça à sua segurança. Mas tem também, qualquer situação, né, que
que deixe você sobrecarregado e isolado. Isso pode resultar num trauma, mesmo que não envolva nenhum dano físico, nenhuma ameaça física, né? Então, não são as circunstâncias objetivas que vai determinar se o evento é traumático ou não, mas é a sua experiência emocional, né? Algo subjetivo do evento. É como você interpreta a situação para você mesmo, né? Então, quanto mais assustado, quanto mais desamparado você se sente, maior é a probabilidade de você ficar traumatizado. Então, não é necessariamente um evento ameaçador, perigoso, mas é a maneira como você vai reagir frente a esse evento, as suas capacidades de lidar com esse evento, com essa situação, que vai determinar o que você vai sentir e como você vai ficar depois, né? Se traumatizado ou não. Agora, Fernando, o trauma, ele é o resultado de alguém não saber lidar com algum choque emocional, com alguma perda. Existem pessoas, por exemplo, que tiveram uma desilusão amorosa e depois disso nunca mais conseguiram contrair um outro relacionamento. Então, podemos afirmar que não saber administrar os choques emocionais que nós recebemos diariamente? Podemos dizer que sim, Davi. Cada caso é um caso, né? É uma situação muito complexa, que cada caso tem que ser avaliado de maneira individual, né? Mas esse exemplo que você mencionou realmente pode acontecer, sim. Uma pessoa passa por uma desilusão, um problema sério, e ela, então, desiste, né, de novos relacionamentos, porque ela começa a acreditar, criar um conceito que todos os demais relacionamentos serão iguais, serão perigosos, serão abusivos ou serão traumáticos de alguma forma. Exatamente. Então, cada pessoa reage de uma maneira, cada pessoa reage de uma forma, as pessoas não são iguais. Uma pessoa consegue administrar um problema, um choque emocional, uma pressão, outras pessoas já não conseguem. Então, como você falou, cada um tem um jeito de ser, cada um tem um jeito de administrar e de lidar com algum problema. Exato. Agora, Fernando... E o assunto é tão complexo, Davi, que existem especialidades somente em traumas, né? Então, há psicólogos e há psiquiatras também, que além de atuarem com a medicina, psiquiatra no caso, né, ele atua mais voltado para questões de traumas. Então existem especialistas que só mexem com trauma. Só mexem com traumas, exatamente. Então aqui nós vamos falar o básico do básico aqui, né? Porque o assunto é muito amplo, muito vasto. Agora, uma pessoa pode ter um trauma sem saber? Sim, Davi, pode sim. Geralmente as causas, né, são chamadas de causas comumente esquecidas, né? Então, como por exemplo uma cirurgia, especialmente nos 3 primeiros anos de vida. Então, sempre quando é criança, a questão é mais séria, porque a criança ela tem a tendência de esquecer. Por quê? Porque ela não tem o aparelho psíquico ainda maduro, né? Ela não tem o cérebro totalmente desenvolvido e uma capacidade de interpretar o que está acontecendo, né? Na sua totalidade. Então, ela pode ter sérios traumas, principalmente com cirurgias, né? Nos 3 primeiros anos de vida. Morte repentina de alguém próximo, né? O rompimento de um relacionamento significativo, uma experiência humilhante, ou uma experiência decepcionante, muito decepcionante, especialmente se alguém foi deliberadamente cruel com você. Então, também pode gerar um trauma e passar, né? Naquele momento você não teve
Tem pessoas que têm muita dificuldade de explicar o que acontece com ela, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade de expressar sentimentos, de interpretar corretamente os sentimentos, e não conseguem associar as coisas, né, do passado com o presente. E especialmente as crianças, como eu mencionei aqui, né? Exatamente. Então a gente percebe que o trauma é algo que afeta grandemente a nossa vida. Não, acredito que o trauma emocional ele seja pior que o trauma físico, né? Sim. O trauma físico você vai lá, trata, passa um medicamento, passa por algum processo cirúrgico, mas o emocional ele mexe com uma vida, pode atrapalhar, vamos dizer assim, a convivência, relacionamento, carreira de uma pessoa, sim, tudo, né, Fernando? Tudo. Então, as circunstâncias, né, nós não mencionamos aqui, mas, por exemplo, pode estar até envolvido um trauma físico também, né? Por exemplo, um acidente, qualquer tipo de acidente, né? Um ferimento, um ataque violento, especialmente se foi inesperado ou aconteceu na infância, né? Um abuso sexual, um estupro, as catástrofes naturais, né, que vem também o transtorno de estresse pós-traumático, que é quando você passa pelo período do trauma e ele não cessa. E aí, então, esse trauma prolongado é chamado de estresse pós-traumático, né, ou transtorno de estresse pós-traumático. Então, ele mais prolongado, mais grave, né, e a pessoa vive aquela situação sempre, né? Um estresse contínuo, um estresse implacável, né? Por exemplo, pessoas que vivem em bairros que tem muitos crimes, presenciam cenas de crime, doença fatal, pessoas que estão enfrentando eventos traumáticos que acontecem de maneira repentina, como bullying, por exemplo, né? Para adolescentes, principalmente, violência doméstica, negligência na infância, tudo isso daí, né? Experiências humilhantes, então é uma série de questões. Agora, algo bastante interessante, Davi, também, é que você se recorda, nós estamos num contexto religioso, né, falando dentro de um contexto religioso, e a Bíblia, o profeta Isaías fala, né, que nós devemos tapar os ouvidos para não ouvir falar de sangue, né, fechar os olhos para não ver o mal. Sim. Então, embora seja improvável, né, que nós venhamos a ser vítima direta de ataque terrorista, de acidente de avião, né, ou de tiroteio, agora, o problema maior hoje em dia é que nós somos bombardeados por imagens, né, imagens horríveis aí nas mídias sociais, nas fontes de notícias, onde vem um bombardeio muito grande de notícias ruins, né, e de mortes, de catástrofes, tragédias, né? E isso também, a pessoa que assiste a essas imagens, né, repetidamente, ela vai sobrecarregando o sistema nervoso e cria o que é chamado de estresse traumático também. Então, seja qual for o trauma que tenha acontecido, seja qual for o tempo que tenha ocorrido também, é importante a gente ter em mente que as mudanças, existem mudanças curativas, mudanças que podem fazer com que você tenha um bom resultado e possa superar esse problema também. Isso é muito importante, a gente ver as soluções para superar o trauma. Eu me lembro, Fernando, que quando eu fui missionário no Rio de Janeiro, eu passei por um susto muito grande, porque eu vi uma pessoa ser morta do meu lado. Eu fui no orelhão fazer uma ligação e eram 2 marginais que estavam no telefone, eu não sabia, estava na fila. Isso foi em 2008, se eu não estou equivocado. E naquele momento veio um cidadão para algum ajuste de contas,
e eu estava na fila para fazer ligação e quase que me enquadraram junto também. E aí eu corri e tudo, só que assim, durante um ano mais ou menos, eu ficava com medo de sair na rua, tinha que sair porque o trabalho exigia, mas ficava com medo de todo mundo, ou seja, eu fiquei traumatizado com aquela situação. Depois que eu fui para outro lugar, fui transferido, uma nova casa e tudo, aí passou. Mas assim, você vê que uma cena que você vê afeta completamente a sua vida, a sua rotina. Sim, afeta de maneira, muitas vezes, em alguns casos, de maneira assim bem grave, onde existem melhoras, né? Mas com o tempo pode haver recaídas, a pessoa ter novas recaídas, né? Então isso depende de cada pessoa, varia muito de pessoa para pessoa, e de como essa pessoa foi ensinada desde criança a superar os problemas, né? Porque problema a gente vai ter sempre. Sim. Problema a gente vai ter sempre. Você sempre vai ter conta para pagar, você vai lidar com ansiedade, preocupação, o nosso mundo indo de mal a pior. Uma hora você está lá em cima do pedestal, outra hora você está lá embaixo, e aí tudo vai depender da maneira que a gente administra as coisas. Agora, Fernando, que comportamentos indicam que uma pessoa já sofreu algum trauma? Existe algum comportamento da gente que é um indicativo de um trauma? Sim, tem vários comportamentos, Davi. Os sintomas do trauma psicológico, né? Todos nós reagimos de maneira diferente. Nós vamos experimentar uma grande gama de reações físicas, de reações emocionais diferentes. Então, não existe uma maneira certa e nem uma maneira errada, né, de pensar, de sentir ou de responder. Então, a gente não pode julgar as próprias ações ou as ações das outras pessoas, né? A gente às vezes diz, mas por que não reagiu de tal forma? Por que não disse tal coisa, né? Mas isso é uma questão que varia muito. Para você pode ser muito simples, para o outro muito complicado, a mesma situação, né? O que é fácil para um é difícil para o outro. Exatamente. Então, as suas respostas são as reações normais a eventos anormais, né? Os eventos são anormais. Então, os sintomas emocionais e psicológicos podem vir como raiva, a irritabilidade, as mudanças de humor, né? O afastamento dos outros, a pessoa começa a se afastar, se isolar, se sentir triste, né? Ou sem esperança, se sentir desconectado ou entorpecido, né? Sem ação, sem vontade de fazer nada, né? Ansiedade, medo, choque, negação da situação ou descrença, confusão, dificuldade de concentração, ansiedade, medo, culpa, vergonha, autoculpa, uma série de coisas. Nos sintomas físicos, você pode ter insônia ou pesadelos, né? A pessoa acorda com aqueles flashes, né? Flashback que a gente chama, onde ela vê a cena novamente, ela revive aquela cena, né? Fadiga, ser assustado facilmente, a pessoa assusta com qualquer barulho, com qualquer ruído natural do dia a dia, né? Dificuldades para se concentrar, o batimento cardíaco está sempre acelerado, nervosismo, agitação, dores de cabeça, que muitas vezes não tem explicação por quê, tensão muscular, tudo isso são sinais e sintomas de estresse, né? De uma grande exposição ao estresse, gerando aí, então, um trauma, né? Um trauma psicológico. Inclusive, Fernando, eu conheço uma pessoa que durante essa pandemia, porque a pandemia também gerou um trauma,
Sim. Eu conheci uma pessoa que ficou 1 ano sem sair de casa. Os filhos levavam alimentação, iam pagar as contas. Essa pessoa ela absorveu de uma maneira tão literalizada a pandemia que ficou 1 ano trancada sem sair. Nós vemos como a mídia é poderosa. É claro que nós não estamos dizendo aqui que não devemos tomar os cuidados necessários, mas essa pessoa levou ao extremo, literalizou além do que precisava e ficou, vamos dizer assim, presidiada 1 ano. Isso. Agora você falou da pandemia, Davi, e nós estamos tendo uma pandemia de problemas emocionais. Com essa pandemia do Covid-19, desencadeou uma pandemia de problemas emocionais, né? Então, os psicólogos, os psiquiatras nunca tiveram e nunca terão tanto trabalho como agora. Estamos numa fase aí onde as pessoas estão muito assustadas, envolve muitas perdas, né? Perdas de entes queridos da família, perda de amigos, perda de emprego, perda da liberdade, né? De ir e vir, em muitos casos, reuniões de família e tudo mais. Então, as pessoas, fora isso, o bombardeio das redes sociais, né? E muitas notícias, inclusive, muitas notícias falsas também nesses meios, né? Então, inclusive, sempre Fernando, tem uma mensagem de celular, onde tem vídeos mostrando problemas relacionados à pandemia, notícias frequentes. Então, tudo isso traumatiza, né, ainda mais. A pessoa pode tanto ser um trauma quanto gerar uma depressão, ou as duas coisas, né? Inclusive, Fernando, tem aqui já algumas pessoas colocando as suas experiências. Temos aqui, por exemplo, o Ulisses Damasceno, lá de Paraty. Ele fala assim: sim, já passei, é horrível, já passou por um trauma. Temos aqui também tá como MS Souza, né? Não sei se é Maria. Ela diz assim: fui diagnosticada com o transtorno do estresse pós-traumático 10 anos após ter sido atropelada. O atropelamento trouxe algumas limitações físicas e um medo horrível de atravessar as ruas. Veja só o que o trauma faz com a gente. Temos também vários ouvintes com a gente. Fernando, está aparecendo normal? Eu não consigo visualizá-lo por aqui. Vamos lá. Elias Tavares também aqui falando com a gente. Então ele diz o seguinte: boa noite, meus nobres pastores, Deus abençoe a todos, um grande abraço. Temos aqui Érica Silva: pena que só vi esse bate-papo agora. Aqui também no chat do WhatsApp, temos aqui a Leninha, irmã Leninha ouve a gente lá do Ceará, e ela diz o seguinte: eu fiquei com trauma de agulhas e injeções, tenho pavor. Então observem como esses traumas afetam a vida das pessoas. Às vezes o que para um é uma coisa insignificante, para o outro se torna algo considerável, né, Fernando? Fato. Para algumas pessoas, a exposição a certas situações é algo normal, né? Superam bem. E muitas pessoas, de maneira errônea, dizem assim: não, criança supera tudo, muito tranquilo. É diferente, a criança ela não fala, né?
ela não sabe expressar o que está acontecendo, né, o que está sentindo, mas arrasta por toda a vida, às vezes. E lá na idade adulta, né, os problemas às vezes se manifestam de maneira mais intensa e não sabe por quê, não sabe o que aconteceu, né? Muitas vezes os pais também não sabiam lidar com a situação, ou achavam que o que a criança passou era normal, era simples, né? Mas não entendiam que o que a criança em si estava passando, né? E cada um, aquilo que a gente disse, uma reação diferente, uma interpretação diferente, uma visão de mundo diferente, né? E não é necessariamente o evento em si, mas o que você diz sobre a situação para você mesmo é que vai determinar o que você vai sentir. Exatamente. Você que está com a gente aí na Rádio Conectados com Deus, ouvindo a nossa programação, nós hoje estamos falando sobre traumas emocionais com o psicólogo Dr. Fernando Salto, falando este tema tão importante que tem a ver com a minha vida, com a sua, com o nosso dia a dia, com os problemas que a gente passa. Daqui a pouquinho estaremos falando sobre a solução para esse problema. Você já pode colocando seus comentários. E você já passou por algum trauma? Compartilhe com a gente a sua experiência, como você conseguiu sair desse trauma, para que outras pessoas também possam ser abençoadas com a sua experiência. Nós vamos ouvir agora, vamos para o nosso intervalo, ouvir a música Filho Vai, e a gente já volta com a nossa programação. Vai colocando seus comentários, a sua experiência é muito importante para a gente. A gente volta já já, não saia daí. Não resta muito tempo pra Jesus voltar. O que estou fazendo pra sua vinda abreviar? Tantas almas pra alcançar, não há tempo a perder. Sobre a terra e de espalhar esta mensagem de poder. Filho, vai em busca dos feridos, dos aflitos e contritos, pois eu quero dar a eles minha paz. Filho, vai em busca dos perdidos. Eu os quero ter comigo. Foi por eles que morri naquela cruz. A vida vai depressa e hoje temos que agir. Só dor e morte vemos, não podemos desistir. Cristo agora quer falar, um pedido a fazer, e já todos ir pregar. Só depende de você. Filho, vai em busca dos feridos, dos aflitos e contritos, pois eu quero dar a eles minha paz. Filho, vai
perdidos, eu os quero ter comigo. Foi por eles que morri naquela cruz. Breve virá o Salvador para resgatar o pecador. Rei dos reis, ele é Jesus, e a vida deu por nós na cruz. Filho, vai em busca dos feridos, dos aflitos e contritos, pois eu quero dar a eles minha paz. Filho, vai em busca dos perdidos, eu os quero ter comigo. Foi por eles que morri naquela cruz. Não vou demorar para voltar. Você ouviu aí Grupo Vocal 4 cantando esse belo hino de louvor ao nosso Deus. E você está junto com a gente aqui na rádio Conectados com Deus, 24 horas no ar, levando uma mensagem de fé e esperança. Você também que nos assiste através do YouTube, do Facebook, sejam bem-vindos ao nosso programa. Hoje nós estamos falando sobre traumas emocionais, hoje com a participação do pastor doutor Fernando Saldo, que é psicólogo e também está compartilhando um pouco da sua experiência, dos seus conhecimentos com a gente. Agora, Fernando, o trauma é um distúrbio ou é uma doença? Então, Davi, o distúrbio é diferente de doença, né? São duas palavras diferentes aí. Doença é um termo que é usado para condições para questões assim bem definidas, né? Ou seja, onde é possível você identificar a origem daqueles sintomas por meio de exames. Então, um exemplo dentro da área da psiquiatria, por exemplo, ou da psicologia, é a doença de Alzheimer. Então, essas anormalidades que aparecem, né, a perda de memória e outros comportamentos no organismo, vai provocar sintomas físicos, sintomas psicológicos, como estresse, problemas sociais, dores, disfunções, vai depender de cada risco, né? E cada situação que pode até levar à morte. Já o distúrbio é uma alteração nas condições físicas ou nas condições mentais do indivíduo e vai afetar o funcionamento da rotina dele. Então, geralmente tem origem de mais fácil identificação, né? Então, essa perturbação, ela pode interromper ou pode até afastar o desenvolvimento neurológico, pode interferir no hábito alimentar da pessoa, a interação social, pode ter anormalidades físicas também, né? Então, distúrbios que causam problemas ou que atrasam a maturação, as funções do sistema nervoso central, geralmente são identificadas na infância, vai persistir na vida adulta, né? Vai comprometer a habilidade intelectual. Isso seria um distúrbio. Então, e outros podem surgir depois, né? Causar uma perturbação, por exemplo, na capacidade de condução das atividades do dia a dia do indivíduo. Então, dentro dessas duas definições de doença ou distúrbio, o trauma se enquadraria melhor dentro de distúrbio, né? Exatamente. Então, é uma disfunção, né? Agora vem a pergunta: existe cura para o trauma? Graças a Deus, sim, né? Graças a Deus existe, mas isso depende muito de pessoa para pessoa também, né? Uma coisa que eu sempre digo: qualquer tipo de doença da vida, ela vai exigir muito
do paciente, da colaboração do paciente, né? E do desejo dele de vencer o problema. Então, nós temos que ter cuidado, porque tem pessoas que elas se acostumam, de certa forma, com o sofrimento. E elas não dão passos para aderir melhor ao tratamento. É aquilo que a gente sempre fala a respeito da força de vontade, né? Ter muita força de vontade, ter muita determinação para superar um problema. Qualquer tipo de doença, especialmente vícios, vai requerer força de vontade do indivíduo, né? Para vencer o problema. E os sintomas do trauma... pode falar. Inclusive, Fernando, por exemplo, falando da vida cristã, Sim. Tem pessoas, tem irmãos com boa intenção, mas só falam de prova. Sim. Só falam de sofrimento. Tudo é prova. Tudo é prova. Não consigo pagar a conta, é prova. Bater o carro é prova. O filho tá rebelde, é prova. E tudo para ele é problema. Ele não consegue visualizar outra coisa. Isso também não seria o indício que existe algum trauma? Olha, aí é difícil definir, né? Às vezes não necessariamente um trauma, nesses casos que você mencionou, mas uma criação deficiente, às vezes, né? Onde a pessoa não aprendeu a administrar bem os problemas, e pode ser que ela mesma seja a causa das dívidas, né? As dívidas, por exemplo, que não consegue pagar, ela considera uma prova, mas a pergunta é, fez dívida por quê? Qual foi a situação? Foi uma coisa inesperada ou foi algo que eu tenho culpa, né? Gastei sem ter o dinheiro. Outra situação é o filho é um problema. Será que o filho é um problema ou eu como pai e a mãe são um problema e estamos criando um filho problema devido à nossa atitude problema? Né? E pode ser também, né, que tenha de fato algum trauma na vida dessa pessoa, mas aí é difícil a gente identificar assim simplesmente pelo relato de comportamento dela. Né? Teria que ter uma entrevista mais prolongada com ela, né? Agora, mais íntima, né? Exatamente. É acompanhamento do paciente. Sim. Agora, Fernando, que tratamentos são indicados para trauma? Então, assim, nas linhas gerais, o que uma pessoa traumatizada, que passos ela precisa dar para conseguir superar? A primeira coisa, né, a primeira dica que eu quero deixar é a pessoa se mexer, né? Fazer exercícios, né? A primeira coisa é a decisão, na verdade, né? Que a gente falou, a força de vontade, a decisão de vencer, né? Então, o trauma, ele perturba, Davi, o equilíbrio natural do corpo, né? E ele vai congelar você no estado de hiperexcitação e medo. Então, a pessoa fica com a mente hiperexcitada e com muito medo. Então, além de queimar muita adrenalina, liberar endorfinas, né? Os exercícios e os movimentos vão ajudar a reparar o sistema nervoso. Isso é muito importante. Um exercício de 30 minutos ou mais, na maioria dos dias, né? Na maioria das vezes. Ou se for mais fácil, sessões de 10 minutos de exercício por dia são boas, né? Exercícios rítmicos também são importantes, né, que envolvam braços, pernas, como caminhar, nadar, um esporte como voleibol, basquete, né? São esportes assim que ajudam também, porque alongam bastante e exigem bastante pernas e braços, né? Um outro elemento muito importante é a atenção plena. Em vez de se concentrar nos problemas, você precisa se concentrar na solução dos problemas, né? E também naquilo que você está fazendo. Atenção plena é se concentrar nos pensamentos
ou se distrair enquanto você está se exercitando, né? Não se distrair, melhor dizendo, né? Se concentrar no seu corpo, é isso que eu quero dizer, se concentre no seu corpo, na sensação que você sente quando você se move, quando você se exercita, a cada passo, a cada movimento dos braços, você perceber os braços, você sentir o batimento do seu coração, você perceber a sua respiração, o movimento das pernas, né? Então, quando você se concentra nisso, você vai observar a sensação dos pés, né, batendo no chão, por exemplo, né? O ritmo da respiração, a sensação do vento no seu rosto, na sua pele. Então, tudo isso vai fazer com que você saia um pouco daquele problema, daquele trauma que você vivenciou e preste um pouquinho de atenção em você, né? Escalada, musculação, tudo isso. Então, uma caminhada ao ar livre, na natureza, né? Então, você precisa se concentrar nos movimentos do corpo durante essas atividades para evitar também as lesões, né? A segunda dica é não se isolar. Então, depois de um trauma, a gente tem a tendência de querer se afastar das pessoas, né? E o isolamento, ele piora as coisas. Então, você se conectar com as pessoas, isso vai ajudar a curar. Faça um esforço para manter os relacionamentos, né? Não ficar muito tempo sozinho. Você não precisa falar sobre o trauma, né? Você pode se conectar com outras pessoas e não precisa falar sobre o seu trauma, se aquilo te faz mal, se aquilo te faz reviver a cena, né? Então, na verdade, para algumas pessoas, isso pode piorar as coisas, né? E o conforto, ele vem quando você sente que você foi bem engajado no grupo, bem aceito pelas pessoas. Você pode pedir suporte, né? Pedir ajuda para as pessoas, participar de atividades sociais, se reconectar com um grupo de apoio para sobreviventes de trauma, por exemplo, existem esses grupos, né? De pessoas que estão enfrentando os mesmos problemas que você. Se voluntariar também para ajudar outros, né? É uma ótima opção. Agora, é importante você ter cuidado aqui, porque às vezes você vai ajudar outras pessoas, você vai conhecer a história delas. Se aquela história te fizer mal, te fizer sofrer, então não vai ser boa para você. Fazer novos amigos, né? A terceira dica seria se autorregular, regular o sistema nervoso. Não importa quão agitado, quão ansioso, ou quão descontrolado você se encontra ou se sinta, é importante saber que você pode mudar o seu sistema de excitação e se acalmar. Você consegue fazer isso. Não só vai ajudar a aliviar a ansiedade, mas vai fazer com que você também tenha uma sensação maior de controle, né? De domínio da situação. A respiração atenta, né? Uma respiração profunda. A pessoa que está se sentindo desorientada, confusa, chateada, quando ela pratica uma respiração consciente, é uma maneira rápida também de se acalmar, né? Uma respiração profunda. Você pode fazer isso 60 respirações, focalizando a sua atenção em cada respiração, né? Então, inspira lentamente, segura um pouquinho, conta até 5 e solta o ar, né? Isso vai ajudar a relaxar bastante. O que chamamos agora, também... Fernando, sim. Nós temos aqui duas experiências, o pessoal está compartilhando as suas experiências. Nós temos aqui o da Michele. Então, MS, na verdade, é Michele. Diz assim: meu tratamento foi medicamentoso a princípio e psicoterapia que só começou a dar resultado quando as sessões passaram a ser semanais, cerca de 1 ano de terapia. Então, Fernando, veja que nem sempre é tão simples. Exato. Levou 1 ano para a recuperação. Sim. Cada caso é um caso, né? É aquilo que a gente diz. Quando os casos são mais prolongados, geralmente os traumas fizeram um estrago maior e pode ter se tornado um transtorno de estresse pós-traumático. Então, cada pessoa vai ter uma reação, cada pessoa vai ter um desenvolvimento para se recuperar diferente um do outro também. Temos aqui outra experiência
Tá aqui como dica top. A pessoa diz assim, peraí, eu acho que é essa aqui, ó. Passei por um acidente onde estava parada no semáforo e o motorista de trás estava vindo em alta velocidade e falando no celular. Ele não viu que o semáforo fechou e bateu na traseira do meu carro. Aí continua dizendo, me empurrou e bati no carro da frente. Foi muito assustador para mim. Meu carro estragou muito na frente e atrás. Hoje não consigo relaxar no trânsito quando outro motorista dirige. O que você indicaria para essa pessoa? Olha, nesses casos, Davi, isso sem terapia, né, sem um acompanhamento, seria a pessoa ter em mente o seguinte: olha, eu dirijo, né, bem, e eu não posso me assustar, porque nem todas as situações vão se repetir, né? E também o motorista, no caso dela, aí não é nem ela na direção, ela confia mais nela na direção do que em outros motoristas. Isso é uma coisa normal com quase todo mundo, né? Eu também, quando estou dirigindo, às vezes estou com sono, eu passo o volante para alguém, de repente meu sono desaparece, né? Isso é normal acontecer, e com quase todo mundo, né? Agora, quando o motorista não confia em outro motorista, né? Raramente isso acontece, né? Raramente. Depois que você aprende a dirigir, você não confia mais nos outros motoristas, né? Mas tem aquelas pessoas que você sente quando ela sai com o carro, tudo, que ela tem segurança no que está fazendo, que ela dirige bem, né? E é claro, quando você vai andar com uma pessoa que você vê que ela não dirige bem, é bom até evitar, né? É bom até evitar de andar com ela. Agora, quando a pessoa dirige bem, você tem que duvidar do que está pensando, criticar e determinar uma outra linha de pensamento, né? Reestruturar os pensamentos. Porque não significa que todas as pessoas dirigem mal, ou que todas as vezes vai haver um acidente, né? Foi uma situação que aconteceu, de fato, mas nem sempre vai se repetir a mesma situação, e a gente precisa dizer isso para a gente mesmo. A gente precisa duvidar do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo, criticar esse pensamento e determinar um novo rumo de pensamento, né? Uma nova maneira mais racional de pensar. A gente deve criticar assim, olha, o quanto esse meu pensamento de que pode acontecer novamente um acidente é verdadeiro. Quantos por cento tem de chance, né? O motorista que está dirigindo para mim, ele dirige bem? Dirige. Há quanto tempo, né? Ele está atento ao volante? Está atento. Então, não tem motivo de eu estar pensando que novamente vai haver um acidente por culpa do meu motorista, né? Fernando, são várias questões para a gente avaliar, né? Exatamente. Uma pessoa falou aqui também no chat do WhatsApp que passou por trauma no relacionamento, né? Pelo que nós entendemos, teve alguma desilusão amorosa. Temos aqui também um outro depoimento e uma pergunta também. Márcia Santos: sou técnica de enfermagem e estou com estresse muito forte. Sinto dores musculares todos os dias. Já cheguei até sentir falta de ar. O que fazer? Já decidi fazer terapia com psicóloga. Então, a decisão dela aí, né, de fazer terapia é boa. Agora, acertar um bom terapeuta também é outro desafio que às vezes pode demorar um tempo, né? Tem terapeutas que você não se enquadra bem com ele, você não gosta do jeito dele, você não consegue se abrir com ele, né? Então tem várias situações aí quando vai fazer terapia. A questão dela, talvez, né, só com essa informação que ela deu, é muito pequena, mas talvez seja a síndrome de Burnout, né? Síndrome de Burnout é quando a pessoa não suporta mais aquele ambiente de trabalho, né? Às vezes pelas cobranças excessivas, às vezes pela chefia, às vezes o relacionamento com alguém lá dentro,
às vezes ela não suporta os pacientes no estado que se encontram, né? A pessoa não sofre com o sofrimento do paciente, se envolve muito, e aí não suporta aquele ambiente de trabalho. Nesses casos, a única solução é mudar de emprego. Talvez trabalhar num laboratório, talvez num lugar de coleta de sangue, né? Onde você não vê tanta tragédia, tanta gente sofrendo. E quando é um problema que está afetando, já está tendo falta de ar, está tendo outros sintomas, tem que ver se isso acontece quando ela chega no trabalho, se é mais intenso, se é quando vai embora do trabalho, se às vezes é o ambiente de casa, se é o ambiente de trabalho que está gerando a situação, né? São várias perguntas para serem feitas aí. Se é alguém lá dentro do trabalho, que ela não suporta conviver com essa pessoa, e às vezes também é um estresse que a gente gera, né? Às vezes é um estresse que está aqui dentro, que eu gero a preocupação. E quando é dentro do próprio ambiente de trabalho, se eu remover as causas, o estresse tem que sumir. Às vezes requer até uma mudança de trabalho, trabalhar em outro lugar, em outro setor. Quando a pessoa não está se sentindo bem assim, às vezes precisa de um afastamento, né? Tirar alguns dias para descansar, às vezes é excesso de trabalho, falta de dormir. Gera estresse, estafa. Exato. Enfermeiros às vezes trabalham à noite, né? E dormem muito mal, dormem muito pouco, dormem de dia. Isso também é um fator que pode gerar estresse, pode gerar depressão, inclusive. Que estresse e depressão são duas coisas muito próximas, né? Um leva ao outro. Inclusive, Fernando, nós temos ouvintes acompanhando a gente através do site radioconectadoscomdeus.org, do estado do Rio de Janeiro, São Paulo e muitos outros lugares que estão acompanhando a nossa programação. Olha, o nosso horário já estourou, já vai entrar daqui a pouquinho o programa Saúde Total, segunda edição, ao vivo do Rio Grande do Sul. Eu quero agradecer de coração a todos os nossos ouvintes que estiveram acompanhando a nossa programação. Fernando, eu também te agradeço de coração por haver atendido nosso convite e ter passado esse conteúdo tão importante para os nossos ouvintes, tanto que eles interagiram com a gente. Nós aqui conhecemos histórias de outras pessoas também que passaram por esse problema, e isso vai somando e nos ajudando a como lidar com cada situação. Eu que agradeço, Davi, o seu convite, estamos aí à disposição, e um forte abraço para você e para os nossos ouvintes. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Peço ao pastor Fernando, então, que ore ao Senhor. Santo Deus, Pai que estás nos céus, agradecemos, Senhor, a Ti por essa oportunidade, dessa programação. Agradecemos também pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. Te suplicamos, Senhor, o perdão pelos nossos pecados. Te pedimos Tuas bênçãos para essa noite, Tua proteção, a companhia dos Teus santos anjos. Que o Senhor nos livre do mal, das doenças que assolam esse mundo. Que o Senhor nos dê uma noite em paz, de repouso, tranquilo. Que o Teu Santo Espírito traga equilíbrio mental, emocional, a todos nós que estamos nesta programação, em especial aqueles que passam aflições, angústias. Queira ser o Senhor o médico de cada um daqueles que passam por esses traumas, por ansiedade, estresse, depressão, angústias. Seja o Senhor o conforto e o médico presente na vida de cada um dos Teus filhos. Te pedimos, Senhor, Tuas bênçãos e agradecemos por Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe todos vocês. Agradecemos pelo carinho da audiência. No site radioconectadoscomdeus.org ou no aplicativo da Rádio Conectados, a nossa programação é 24 horas. Nós vamos ficar por aqui. Não se esqueça que amanhã, 6h30 da manhã, temos o programa Culto Matinal durante todos os dias da semana, de sábado a sábado. E na próxima quinta-feira, nós estaremos entrevistando o grupo
Identidade Musical, lá de Brasília. Não perca. Tenham todos uma excelente noite. Vamos ouvir uma música com o Ministério de Louvor e nós voltamos no próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. presença de Cristo, eu quero.